Olá, torcida rubro-negra, campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade isso é que é luxo. Tá começando mais uma edição do Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida rubro-negra, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida rubro-negra. Aqui é Gustavo Militão e eu te convido para que você siga as redes sociais do Esportices Blogcast. Nosso Twitter é o @Esportices, o Instagram é Esportices Blogcast e também a gente tem o medium.com/Esportices e o nosso canal no YouTube Esportices Blogcast. Você pode ouvir o Rádio Esportices nas melhores plataformas de áudio, também pelo Spotify, pelo TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast e muito mais, tá bom? Você pode ouvir nas melhores plataformas de áudio esta e outras edições do Rádio Esportices. Bem, torcida rubro-negra, tá começando então mais um Rádio Esportices, número 51, pra gente falar aí das coisas do Leão da Ilha, que segue aí na sua luta contra o rebaixamento. Hoje a gente trouxe aqui convidados para debater esse atual momento do Leão, falar bastante da vitória sobre o Atlético Goianiense, projetar também o próximo confronto contra o Fluminense e também o que Gustavo Florentin trouxe de novo para o esporte nessa reação rubro-negra. A gente também vai debater, tá bom? Antes, eu quero convidar o torcedor e a torcedora do esporte que fique atento a esse recado. A gente fez aí a homenagem aí durante todo o mês de outubro aí, a campanha do Outubro Rosa, e agora é a vez de você aí, homem, você torcedor rubro-negro. Novembro Azul tá chegando. Se conscientize, hein? Faça aí o seu exame preventivo de próstata, dê chega pra lá no câncer de próstata. Deixa a vergonha de lado, faça o exame e se previna. É importante cuidar da saúde nesse momento aí de pandemia, mas é bom também cuidar da saúde masculina. Previna-se aí do câncer de próstata e também do câncer de bexiga. É o Novembro Azul que tem o apoio aqui do Esportices Blogcast. Então, vamos sem embora, porque tá começando mais uma tabelinha rubro-negra aqui no Rádio Esportices, a tabelinha que a torcida rubro-negra já consagrou. Tabelinha rubro-negra. Olá, torcedor, olá, torcedora, começando mais uma tabelinha rubro-negra aqui do Rádio Esportices, tabelinha rubro-negra número 51 aqui no Rádio Esportices, né? A gente falando das coisas do Leão da Ilha, o Leão que segue aí na sua luta contra o rebaixamento, né, no Campeonato Brasileiro, mas ganhou um respiro nessa semana com uma vitória importante diante do Atlético de Goiás, que traz o esporte aí agora para a 17ª posição do Brasileirão, com 30 pontos, 3 a menos do que o primeiro time fora da zona. Há esperanças? O pulso voltou a pulsar? É isso que a gente vai debater aqui hoje com os nossos convidados. Primeiramente, vou começar apresentando aqui ela que já é de casa, já tem várias participações aqui já no Rádio Esportices. Está voltando aqui a brilhantar nosso programa, Gabriele Martins. Fala, Gabi, tudo bom? Fala, Gustavo, tudo ótimo, né? Depois de uma vitória, muda a cor do dia, né? Muda tudo. Com certeza, muda totalmente o ambiente. E agora aí a gente também trouxe aqui, convidado aqui, uma pessoa que eu já queria trazer há muito tempo aqui para o Rádio Esportices, meu amigo Matheus Schuller, jornalista do Pernambuco Tático, faz um belíssimo trabalho aí com o Pernambuco Tático, analisando aí os times pernambucanos taticamente. Amigo Schuller, tudo certo com você, cara? Seja bem-vindo ao Rádio Esportices, viu? Valeu, Gusta. Realmente, né? Faz tempo que a gente já se conhece. Acho que dá mais de uma década, né? Se for parar e pensar. Mais de uma década, Mas agradecer a oportunidade.
Agradecer aí a oportunidade, né? Dar essa chance que você me deu aí. E assim, né? Como você disse, as portas estão abertas, né? Então, assim, para todo mundo que estiver nos ouvindo, seja onde for, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, que eu sei que tem torcedor do esporte, se deixar, tem até na Lua, né? Com certeza. Em todo canto tem torcedor. Então, onde tiver, estarei aqui para tentar explicar um pouco sobre essa semana que, como você disse, né? Deu um respiro. E como o Gabriel falou, né? A semana começa mais leve para o torcedor do esporte. Com certeza, com certeza. Daqui a pouco eu vou abrir o espaço para que o Chuli fale um pouquinho do trabalho dele lá no Pernambuco Tático, e ele vai também trazer também um olhar tático aí mais para frente no programa sobre esse momento do esporte no campeonato. Meus amigos, vamos começar então falando da vitória do esporte, né, de 2-0 sobre o Atlético Goianiense. Uma vitória que, claro, foi muito importante, né, em termos de tabela, mas eu acho que principalmente em termos de motivação, porque a semana passada do esporte foi muito abaixo do esperado, né? O esporte veio de 2 partidas muito abaixo daquilo que pôde produzir, principalmente contra Palmeiras e contra o Bragantino, né? O esporte tomou 5 gols, só marcou 1, perdeu os 2 jogos. Não que fosse uma surpresa o esporte perder esses 2 jogos, mas eu acho, né, Gabi, a forma como o esporte perdeu é que deixou o torcedor muito preocupado de que as coisas iam voltar a desandar de novo, né? Sim, com certeza. Acho que a gente foi do céu ao inferno muito rápido e depois ficou com essa questão, né? De, tipo, nos 2 jogos, os 2 últimos jogos, tanto contra o Palmeiras quanto contra o Bragantino, a gente sabe que era uma coisa que, apesar das questões assim da gente ter aquele temor e não esperar, era uma coisa possível. Não era impossível de ganhar os jogos, principalmente se a gente levar em conta como foi a atuação dos nossos adversários. Meu Deus, a cachorra. Olha, a cachorra veio fazer uma aparição aqui no Rádio Esportistas, especial aqui. Não, mas relaxa, Gabi, sem problema. Ô Chule, já que Gabi tocou nesse ponto, né, das derrotas esperadas, dava pra gente ter jogado um pouquinho melhor nessas 2 partidas, ou você acha que o esporte rendeu dentro daquilo que podia entregar naqueles 2 jogos, até porque teve muitos desfalques no jogo contra o Bragantino, né? Bom, se a gente considerar o Palmeiras, que o esporte sempre joga por uma bola, né? Quando joga normalmente lá em São Paulo, joga por uma bola. Que às vezes nem é só uma bola, né? Que às vezes o esporte às vezes chega no ataque, consegue outras oportunidades. Mas nesse jogo, a gente viu que o esporte estava bem mais cauteloso. Florentino, ele não entrou com 3 zagueiros propriamente ditos, mas tinham 3 zagueiros em campo. Então, era fatalmente ele usar a linha de 5 para se defender. Uma coisa que me chamou a atenção não foi somente a linha de 5, foi que o Sport baixou muito a linha. O Sport ficou muito no próprio campo. É verdade. Em outros jogos, a gente não viu o Sport com a linha tão baixa. A gente viu o Sport ali no meio campo, fazendo uma linha baixa, média, que era para quê? Para facilitar o contra-ataque. Tanto que quando estava a linha baixa, média, foi justamente na hora que saiu o gol. E depois baixou de vez. Ficou todo com a bunda na parede, como falam, né? Mas assim, eu não entendi o porquê daquilo. Contra o Bragantino, que o time ficou ainda mais retraído, porque não tinha alguns jogadores importantes, né? Que é Marcão, apesar dos pesares, né? Apesar da torcida reclamar, Marcão tem sua importância ali no meio campo. Sim. Eu vejo uma parte importante dele ali. E Sabino na zaga, indiscutível. Né? O melhor zagueiro do esporte, acho que nos últimos 5 anos. Por aí, enfim. Com certeza, por aí. Pois é, enfim. Sabino dá essa consistência à defesa. E sem Sabino, a gente viu como a zaga ficou perdida. Tanto que aqueles gols, aqueles lances de trapalhões dizem tudo. O sistema defensivo do esporte batendo cabeça, sem saber para onde ir. Então, assim, as derrotas eram esperadas pelos elencos que Bragantino e Palmeiras têm? Eram, até esperadas, considerando também o momento que o esporte vive, né? Esse momento inconstante. Porém, da maneira que foram as derrotas, é que doeu no torcedor. É verdade. Principalmente contra o Palmeiras. Por mais que tenha sido aquele abafa do Palmeiras, foram 2 gols que o Sport tomou de vacilo. Né? Se a gente parar e analisar cada gol, a gente vê que o Sport poderia não ter tomado aqueles gols. Em outras oportunidades, o Sport neutralizaria aquela bola parada, né? Aquele escanteio na primeira trave. Mas assim, aconteceu, né? A fatalidade aconteceu. Contra o Bragantino foi do mesmo jeito, só lambança na defesa, e deu no que deu. Eu acho
Eu acho assim, Schuller, eu acho que contra o Palmeiras a gente teve pelo menos a possibilidade de sonhar com um ponto. Com o Bragantino eu acho que a gente nem teve em nenhum momento essa possibilidade. Eu acho que em nenhum momento contra o Bragantino a gente viu um Sport podendo ganhar o jogo. Por conta exatamente também de desfalques muito importantes. Né? Você falou de Sabino, que é disparado, como você disse aí, o melhor zagueiro do Sport nos últimos anos, e nesse campeonato também se fala. E Marcão, né? Que é aquela coisa. Marcão é aquela relação. A gente sabe que ele é um cara limitado, que ele é um cara que às vezes atrapalha, que é um cara que vai errar, mas ele desempenha uma função que ninguém no esporte hoje consegue desempenhar. Ele faz um papel nesse esquema do esporte que a gente olha para o elenco, quem é que vai fazer isso? Ronaldo? Não vai, né? O Ronaldo entrou e ficou perdido, né? Exatamente. O Ronaldo ficou perdido sem saber o que fazer. E teve torcedor que ainda deu sugestão. Em vez de colocar Ronaldo, podia colocar Zé Wellison para ser primeiro volante e colocava Betinho para sair pro jogo. Não, Zé Wellison não tá ambientado para jogar de primeiro volante. Ele não tá acostumado a fazer essa função mais. A gente tá vendo Zé Wellison no esporte hoje, aquele volante que sai pro jogo. Isso. Coisa que Marcão, quando faz, pega de surpresa o adversário. Tanto que foi aquele jogo, o jogo contra o Corinthians, essa jogada que ele fez, pegou todo mundo de surpresa. Então, assim, Marcão tem que ser aquele cara do elemento de surpresa. E quem for entrar no lugar dele, já tem que estar preparado para fazer isso. E assim, Ronaldo, cá para nós, não é a peça mais confiável para fazer isso. Poderia ser, mas parece que... Tá bem longe, tá bem longe. Ô Gabi, a gente lembra que a gente várias vezes aqui no Rádio Esporte sempre falou, né, que da necessidade do esporte contratar um segundo volante. O esporte até contratou, mas não escreveu, né? Que foi o argentino lá, o Aguirre, que deu aquele rolo todo lá que a gente sabe. E a gente acabou achando o Zé Wellison um cara que tá fazendo bem essa função, né? Sim, com certeza. É um dos meus jogadores favoritos no elenco. Eu tô sempre elogiando quando faço texto e tal. E Florentino tá conseguindo dar uma cara diferente ao esporte. E a gente reclamava bastante da questão da criatividade, que a gente tinha um meio que não criava, né? Um time que também não reagia muito bem. E agora, mesmo quando joga mal, eu acho que até assim vem tendo uma mudança, a gente percebe. E isso aí só evidencia o quanto foi danoso a pirraça que foi segurar Louser no elenco, né? Porque não deveria nem ter trazido e seguraram mais do que devia. Isso tá sofrendo até agora as consequências de terem segurado ele, né? É verdade. Isso a gente até vai falar mais na frente um pouquinho sobre isso. E deixa eu fazer uma provocação pra você. Você acha que se Bárcia não tivesse se lesionado naquele jogo contra o Palmeiras, a história podia ter sido diferente? Rapaz, eu acredito que sim. Ele, no jogo anterior, eu não vou lembrar qual foi exatamente o jogo que ele entrou e ele jogou pouco. Ele não estava bem, a gente percebeu que estava meio fora de ritmo. Foi contra o Corinthians ou contra o Santos, Chula? Você lembra? Santos. Ele entrou no decorrer do jogo. Isso. E Everaldo sentiu o posterior, não foi? Ele entrou no decorrer do jogo. Isso. Sim, isso mesmo. Pronto, aí a diferença de jogo contra o Santos para o jogo contra o Palmeiras foi, assim, gritante, né? Se ele não tivesse lesionado, eu acho que, de fato, pelo menos daria, eu acho que um pouco mais de esperança pra gente de que o Sport pudesse tentar manter o ritmo que estava, né? Porque fez um gol muito cedo, depois sentou no placar e foi esmorecendo, né? Esse é o problema, às vezes, da gente sair muito cedo na frente do placar num jogo difícil. Porque às vezes o clube cai na tentação de querer segurar o resultado e segurar 87 minutos de pressão do Palmeiras, como você teria que segurar, seria bem difícil, né? Como acabou se mostrando lá na frente. Mas então, só pra gente fechar aqui esse papo de esporte atlético, eu acho que não tem como a gente não falar desse gol de Mikael, gente. O gol de Mikael, pra mim, foi o gol mais bonito que eu vi no esporte. Se brincar, eu acho que nos últimos 2, 3 anos eu não vi um gol tão bonito quanto esse de Mikael. Eu não sei se vocês viram um gol mais bonito. E ele ainda fica mais bonito quando ele é narrado no rádio. Veja aí a narração do gol de Mikael, do golaço dele contra o Atlético Goianiense, na voz do Haroldo Costa. Saca aí. Tocando bola aqui na intermediária para Mikael. Mikael abriu na esquerda o bolão. Imprime velocidade, vai embora o esporte. É para Mikael de novo. É para ele fazer. Golaço!
Golaço do garoto Mikael! Mikael! Golaço, Mikael! Mikael na arena, com estilo, com classe, com categoria, com brilho, com sensação de jogada de Mikael. Jogada de Mocelin, imprimiu velocidade, serviu Mikael no peito, sem deixar cair, um voleio no ângulo, um golaço de Mikael. A Ilha do Retiro, a torcida rubro-negra se rende a Mikael aqui na arena. Eu acho que esse gol de Mikael é um prêmio à persistência que ele teve de ter sido barrado por um cara que não estava bem, que foi André, que foi bancado até a última gota, né, pelos caras aqui, e de modo injusto, e foi dada a oportunidade para ele, e agora ele está provando por que ele mereceu essa oportunidade. Eu sei que você é uma defensora muito grande da base, Gabi, e como é que você vê esse momento hoje dos meninos da base, que mais para frente também vai falar um pouquinho mais sobre eles? Rapaz, eu fico encantada de ver os meninos respondendo a um trabalho bem feito, né? A gente sempre está aqui, eu estou aqui o tempo inteiro defendendo eles, mesmo inclusive quando pecam, quando falham e tal, porque sei que são meninos muito novos, mas são pessoas com talento. É claro que vão ter suas limitações e coisas que precisam ser trabalhadas, mas caramba, esse gol de Mikael, rapaz, concordo com você, acho que nos últimos 2, 3 anos eu não tinha visto um gol tão bonito assim, não. E foi o tipo de lance de você ficar repetindo. Eu perdi as contas de quantas vezes eu assisti de ontem para hoje, o lance do gol. E o engraçado, né, Chula, é que a jogada nasce exatamente de Paulinho Mocelin, né, cara? Um cara que a gente jamais imaginaria que faria uma jogada daquela, né? E eu acho que até tão bonito quanto o gol do Mikael, que foi plasticamente maravilhoso, é o começo da jogada, é a arrancada que Paulinho Mocelin dá, a levantada de cabeça que Mikael dá pedindo a bola, o pique que ele dá, que é um pique... Eu não consigo imaginar o cara com 40 minutos dar um pique daquele como o Mikael deu, e o cruzamento de Mocelin, que foi meio com a mão. A jogada toda em si, ela é muito bonita, cara. É uma construção muito bonita de jogada. Se você parar e analisar a jogada com calma, você vê que ela começa ainda lá no campo de defesa, né? Como você está bem pontuando, que começa com Everton Felipe abrindo com o Mikael no meio. Isso. Mikael, quando percebe, ele vê que tem Mocelin passando livre pela esquerda, né? Ele vê que o corredor está livre lá pela esquerda, mas ele vê que pela direita também tem Everton Felipe surgindo livre. Mas o que é que ele faz? Ele já joga direto de primeira para Mocelin, porque o lado esquerdo está mais livre. E o movimento que ele vai fazendo é o quê? O zagueiro, que acho que é Éder, inclusive, né? Passou até pelo Sport. Em vez de Éder estar avisando quem vem pelas costas, que eu acho que é o outro zagueiro aqui que vem junto, eu não tô conseguindo, não lembro agora quem é o certo, né? Pela esquerda do campo, no caso, a esquerda de defesa do Atlético, a direita de ataque do Sport, o cara dá um descuido. O cara não presta atenção que o Mikael tá entrando infiltrado. E Éder dá esse espaço. Éder foi inventado de ajudar o cara que foi marcar Mocelin. Então ficou o buraco da defesa. E esse espaço da entrelinha, eu tinha feito até análise pré-jogo do Atlético, eu tinha comentado que eles deixam esse espaço na transição defensiva justamente na entrelinha. E a jogada saiu exatamente assim. E assim, cá pra nós, como você disse, um gol bonito feito esse, eu acho que só aquele de Diego Souza contra o Danúbio. E assim, já faz um tempinho, né? Foi 2017, né? Aquele gol de Diego Souza, 2017. Né? Foi então, assim, de 2017 pra cá, a gente... Ah, não, minto. A gente viu sim, Gustavo. Então me lembre. Então traga pra cá pra gente ver. 2018, Sport 1, Atlético Paranaense 0, Felipe Bastos lá do meio campo. Rapaz, é porque a gente nem lembra de Felipe Bastos direito. Eu jogo a dúvida pra quem tá ouvindo. Felipe Bastos de quase meio campo,
ou esse de Mikael? Deixa o meu questionamento. Rapaz, bem lembrado, bem lembrado. É porque foi um dos poucos momentos de lembrança de Felipe Baixo com a camisa do Sport, né? Vamos também ser... Positivo. Foi um dos poucos momentos de destaque dele. Gabi, você lembra desse lance? Se você se recorda desse lance, foi um gol quase no meio do campo mesmo. Foi um gol quase no meio do campo. Eu recordo que eu tava na ilha desse dia. E aí, qual foi o mais bonito? Assim, velho, eu ainda acho que o mais bonito foi de Mikael, mas acho que o mais surpreendente foi o de Felipe Baixo, porque eu acho que a gente nunca espera que alguém vai conseguir fazer um gol de meio de campo, né? É E verdade. principalmente vindo de quem foi, né? Assim, filho, não acredito que esse cara vai fazer isso, não. Não. Aí quando a bola entrou, oxe, sem acreditar. Em termos plásticos, eu acho que o gol de Mikael, a plasticidade do lance, eu acho que eu ainda fico com o de Mikael. Agora, em termos de surpresa, foi o gol de Felipe Baixo, sem dúvida nenhuma. Foi Com certeza. em termos de surpresa. Mas vamos deixar a provocação para quem tá ouvindo, né? Qual foi o gol mais bonito? Foi o de Felipe Bastos ou foi o de Mikael? Então, quem estiver ouvindo o Rádio Esportice, quando estiver ouvindo, deixa pra gente a sua opinião, tá certo? Meus amigos, agora a gente tem o Fluminense pela frente, próximo sábado, né? Lá no Maracanã. No horário super delicioso, né, Gabi? 9 da noite, né? Aquele horário super legal, né? Eita, amo horário assim, rapaz. 9 da noite do sábado, pois é, um horário super bacana. Dá pra gente esperar o que desse jogo contra o Fluminense, Gabi? É um jogo também de um time que tem jogadores de base também, como o Sport, né? Trabalha muito bem com a base. Jogadores muito bons, por sinal. Um time que recentemente ganhou do Flamengo, né? E que tá brigando por um outro objetivo, falando do Sport, né? Eles estão brigando por uma vaga na Libertadores. A gente tá brigando pra permanecer na primeira divisão. E vamos jogar sem Gustavo e Mikael. E aí? O que fazer, meus amigos? O que fazer? Rapaz, eu fico até um pouco. Como é que eu posso dizer? Eu tenho um certo temor, né? De quando o time tá dependendo tanto de uma peça X, uma peça Y, de jogar sem ela, como o time vai reagir, né? É verdade. Por outro Acredito que vai lado, ser um pode jogo voltar bem Everaldo e forte. Bárcia, né? Por outro lado, eles podem voltar, né? Sim, verdade. Eu estava até vendo o pessoal falar no Twitter essa questão de que eles podem voltar e aí pode ser que sejam, espero inclusive que sejam bem importantes nesse jogo. Mas é aquela coisa, né? Acho que daqui pro final agora vai ser todo jogo um surto diferente, uma emoção, aquele clima de final, aquele clima de tudo ou nada. São 8 finais, né, E Gabi? exatamente. E espero que o time entre consciente disso, mas que também não se deixe afetar por isso. Porque a gente não pode se dar o luxo de ter atuações ruins daqui para frente, né? Tem razão. Tá um bolo ali fora da zona, tá realmente muito instável, não quer dizer que assim, a Chapecoense realmente eu acredito que já não tenha mais o que fazer. Isso. Mas os outros 3 times que estão na zona, se alguma coisa acontecer assim, tiver uma arrancada, eles podem sair e times que não estão caírem, sabe? Tem razão. Então, é bem importante que o Sport entre focado e espero que Florentino consiga lidar com essa ausência, né? Que não sei nem se algum dessas peças que estão no banco conseguiriam preencher essa falta que Gustavo vai fazer na questão do meio de campo, na criatividade, ou que Mikael faz, como o baita centroavante que é e tal. Mas espero que a gente consiga, né? Meu amigo Schuller, e aí? Quer que você, se você fosse o nosso Gustavo Florentin, o que é que você faria para esse jogo contra o Fluminense? O que é que a gente pode explorar aí nesse jogo? Eu vou jogar aqui sinceramente. Eu acho que um empatezinho não é um mau resultado contra o Fluminense, não. Porque eu acho que a nossa sequência-chave vem depois, que é América, Ceará e Bahia. Esses 3 jogos eu acho que é o que vão determinar para onde o Sport vai nesse campeonato. Se o Sport vai brigar para não cair mesmo, ou se o Sport não vai ter chance e vai ter que se conformar a jogar a Série B. Que eu espero que não aconteça.
Mas e aí, Chule, o que é que a gente faz aí no lugar? Taticamente, o que é que dá pra fazer pra minimizar esses danos aí? Bom, se considerar que o Fluminense ele não é um time tão intenso, né? Quando ataca, se a gente pegar por números, até pelas apresentações do Fluminense, não é um time tão intenso, não é um time que gosta tanto de propor o jogo. É seguir o que já tem fazendo, já vem fazendo. Mantém o time base, né? O 4-2-3-1. Agora, lógico, as alterações, quais teriam que ser? Como não tem Mikael, vai na lógica, bota a Trellis realmente ali no ataque, que ontem, no caso, né, a última atuação foi muito boa, né, contra o Atlético, foi uma atuação muito boa. E assim, a questão é, como não vai ter Gustavo, ele vai ter que botar alguém aberto na ponta, né, vai ter que botar alguém da ponta. Isso. Aí tem Mocelin, tem Everton Felipe, mas a gente para e pensa, Trellis, que seria um substituto natural da ponta, já vai ter que ir para referência. Então já fica um espaço ali na ponta. Então seria justamente isso. Mocelin, Everton Felipe, eu acho difícil que ele vá colocar algum dos meninos da base, né? O Cristiano, que é quem tem entrado também ali pelo setor. Não tem, Everaldo, a gente ainda não tem a certeza se vai jogar, como é que está a condição física. Por precaução, eu também não colocaria logo de cara, né? Porque foi lesão muscular, e lesão muscular a gente sabe, sempre que o atleta volta e não volta no ritmo ideal, a chance de outra lesão é pior. Assim, a chance ainda é maior. Então, não colocaria Everaldo. Faria o básico, Everton Felipe e Mocelin, e Trellis lá no ataque. Então, assim, deixaria, né, deixaria Hernandes ali para ser o homem da armação e colocaria esses dois jogadores ali abertos. Faria o básico, então não tem muito o que pensar em fazer. Porque Juba, deu para ver claramente que ele não está confiando tanto em Juba para fazer a ponta. Né? Uhum. Ele sacou logo do time, preferiu colocar ali o Trellis. A gente viu bem claro isso. E deu certo. Então, se deu certo dessa maneira, dificilmente ele vai mexer, né? Eu também acho que o que a gente tem que fazer para esse jogo é mexer o menos possível na estrutura tática do time, né? Não inventar nada do arco do arco da velha, não criar nenhuma nova teoria agora para esse jogo, porque o momento do esporte não é mais para teste, né? A gente tem que ser o máximo seguro possível, né, nas mudanças que a gente tem para fazer. Mas eu acho que a gente tem que confiar no que Florentino está fazendo. Inclusive vai ser tema agora para o nosso segundo bloco. O que Florentino está fazendo, tanto taticamente quanto tecnicamente. E principalmente o emocional, que eu acho que é o grande destaque do trabalho de Florentino no esporte. Ele conseguiu tirar um time que estava desacreditado, desmotivado, um time que já não tinha muito para onde ir no campeonato, e pelo menos está fazendo esses caras correrem um pouquinho mais, suarem um pouquinho mais. Então eu acho que aí já é um mérito muito grande do trabalho dele. Mas a gente vai falar isso agora no segundo bloco aqui do Rádio Esportes. Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão. Vamos de volta, torcedor, para a gente falar exatamente do efeito Florentino, tático e emocional no elenco. Meu amigo Schuller, a gente veio de um trabalho que, ao meu ver, eu não sei como é que você avalia esse trabalho, mas eu avalio que, no mínimo, foi desastroso em termos táticos e técnicos a passagem de Humberto Louser aqui no esporte. Né? Um trabalho que chegou até com uma certa expectativa pelo que ele fez na Chapecoense no ano passado, mas terminou da pior maneira possível, eu acho, que para o esporte. Um trabalho que não deu praticamente fruto nenhum, e um trabalho onde ele ignorou aí os dois meninos aí hoje, que talvez sejam os grandes símbolos dessa arrancada do esporte no campeonato ao lado de Sabino, que é o Gustavo e Mikael, não eram jogadores que faziam parte dos planos dele. E a gente tem agora a chegada de Florentino. O esporte reagiu no campeonato, ainda está na zona de rebaixamento, é verdade, ainda está. Muito pelo prejuízo causado pela passagem de loser. Mas ainda está brigando. E aí eu lhe pergunto, você que gosta muito dessa parte tática, você que analisa bem os adversários aí do esporte, e o próprio esporte também,
Qual foi a maior mudança, Matheus, na tua opinião, em termos táticos, que Florentino trouxe para o Sport até aqui? O que é que mudou que o Sport agora pode ser um time que consegue competir, pelo menos com os outros times da Série A, e no passado a gente sequer conseguia ter esperança de que o time fizesse gol. Não era nem pontuar, era fazer gol. E agora, pelo menos, o time está conseguindo fazer. Pois é, né? O time parece que desencantou, né, nesse aspecto ofensivo com o Florentino, né? O time até defensivamente já vinha bem, mas a gente vê que ofensivamente foi que mudou muito a cara do Sport, né? O Sport ficou realmente com outra cara. E assim, a principal diferença que a gente pode considerar no aspecto tático é quanto ao modelo de jogo que Florentino propõe. A gente vê que Florentino, ele tem muitas variações, a gente vê que ele não tem um modelo, um estilo de jogo definido, né? O sistema tático em si, a gente vê que ele começa ali no 4-2-3-1, mas a gente vê hora o ataque do Sport no 4-1-4-1, às vezes no 4-2-4, com o meia subindo junto dos homens lá da frente e os dois volantes ficando, ou às vezes até o próprio 4-3-3, né, com o meio de campo bem povoado, tentando trocar muitos passes, que até Marcão faz parte, né, dessa construção, que o torcedor reclama, tudo mais, mas a gente vê essa interação, algo que com Humberto Lousa não tinha. O time era muito engessado, o time jogava sempre do mesmo jeito. É verdade. Tanto atacar como defender, a gente já sabia como é que o Sport ia jogar. Ficava um time até previsível. E assim, com o Florentino, a gente vê, mesmo com o time jogando no 4-2-3-1, às vezes ele forma lá a linha de 5 na defesa. Ele não precisa de 3 zagueiros, algo que a gente se habituou a ver até com o Jair Ventura, né? Quando botava os 3 zagueiros, ficava uma linha de 5 lá atrás. É verdade. Florentino, ele não precisa disso. A gente tá vendo que Florentino não tá precisando disso. Eu fiz até análise, né, de Florentino quando ele veio para o Sport, né, junto com a equipe, mas eu que fiquei responsável por pegar os times que ele passou antes do The Strongest, que foi o último trabalho dele. Eu estava vendo o Atipato, né, principalmente, e assim, uma coisa que me chamou a atenção no Atipato, depois eu posso até disponibilizar lá no meu Twitter, para o pessoal ver, vocês podem até fazer a divulgação e tudo mais, Claro. só para o pessoal ter uma noção. Ele usava o 4-2-3-1 com muita amplitude dos extremos, no caso aqui no Sport, hoje, né? Hoje, se a gente for considerar, seria, sei lá, um Mocelin e Gustavo caindo abertos e Mikael ali mais na frente. Mas, assim, uma coisa que me prendeu a atenção foi o quê? Os dois volantes e o centroavante, eles jogam próximos a essa trinca. E se a gente for parar e analisar o Sport hoje, é exatamente isso. É Marcão e Zé Wellison sempre ali muito próximos a quem está do meio para frente. E Mikael não fica tão isolado, né? Isso. Se a gente parar e analisar, é exatamente isso. Às vezes fica um 4-1-3-2. Foi algo que a gente viu ontem. Era Marcão ficando, né? Zé Wellison, Hernani saindo, Gustavo na armação, Trellis e Mikael. Então, assim, ele está botando em prática algo que ele já vinha fazendo em outras oportunidades, né? Na defesa, a gente vê o 4-2-3-1, que ele usou no Atipato. A gente vê o 4-1-4-1 com muita frequência, né? O 4-4-2, 4-1-4-1. A gente vê com muita frequência. E isso ele já fez em outras oportunidades. Ele está voltando a repetir esse modelo de jogo. Então, assim, como ele tem essas várias dinâmicas, várias alternâncias, ele acaba confundindo até o adversário. Lógico, às vezes a gente pega de surpresa, o adversário consegue achar o espaço, mas na maioria das vezes o adversário não acha esse espaço na defesa do Sport. A gente vê que o adversário fica perdido. Ele não sabe por qual lado vai ser mais frágil. Em alguns momentos acontece, lógico, de um lado está mais frágil que o outro. Mas parece que Florentino, de fato, ele conseguiu achar a cara do Sport. E uma coisa que me prende muita atenção é que se a gente pegar os times que mais se consagraram do Sport nesses últimos anos, é exatamente o mesmo modelo de Florentino. Seja lá 2008 com o Nelsinho, seja 2015 com o Eduardo Batista, é exatamente isso. É exatamente o que Florentino faz. Então, poxa, podia ter procurado um treinador com esse estilo, com essas variações, porque, cá para nós, Lousa, eu não acho um péssimo treinador. Você pediu para eu fazer uma avaliação da passagem de Lousa. O que é que eu posso dizer de Lousa? Uma passagem negativa, mas uma coisa é positiva. Ele sabia o que ele tinha em mente. O modelo de jogo a gente viu que ele tinha. Não deu certo no Sport, mas ele tinha um modelo de jogo. Ele sabia como jogar. Então, esse é o ponto positivo de Lousa. Ele sabia como jogar. Agora, se dava certo, se não dava certo, aí a gente viu na prática.
Mas é um teoria, modelo que a gente serve viu- para a Série A, você acha, Chuler? Você acha que é um modelo que serve para uma primeira divisão? Não, no momento, para uma Série A, não. É Certo. exatamente o que tem que acontecer para uma Série A, é exatamente o que Florentino faz. Exatamente. Essa parte das alternâncias, porque você vai ter que confundir o adversário. Porque o adversário, lógico, ele vai saber como você joga se você ficar previsível. Claro. Se eu tô conseguindo perceber como é que o time joga, né? Se eu consigo perceber, quanto mais o adversário, que tem outras formas de analisar, outras maneiras de analisar e o que analisar. Eu tô dizendo eu porque eu tô fazendo algo sem ser para clube, né? Eu tô fazendo avulso, tô fazendo independente, eu tô fazendo com base nos meus conceitos. Mas outras pessoas podem analisar e ter outros conceitos. Uhum. Cada um analisa com base nos seus conceitos. É verdade. Ô Gabi, entrando agora então na questão mais. Eu vou te fazer a mesma pergunta. Qual a diferença maior que você vê em termos. Assistindo o jogo, pro time de Lousa e pro time de Florentino, o que é que tá te chamando mais atenção? Mas eu vou também te fazer uma segunda pergunta. O lado emocional é muito importante. A gente viu ontem, a gente viu no domingo aquela cena do Florentino assistindo o jogo, ele foi expulso. Ele foi lá para o meio da torcida. Ele vibrando com a torcida depois daquele segundo gol do Mikael. Quer dizer, é um cara que há 2 meses atrás, talvez, há 3 meses atrás, talvez ele soubesse muito pouco do esporte, muito pouco. E hoje ele está muito identificado com o clube. Coisa que, né, que outros técnicos que passaram aqui talvez nem tiveram nem metade dessa identificação que ele já tem mostrado pelo clube. Não era isso que a gente estava precisando também, não, Gabi? Um cara mais identificado com o jeito do esporte, com a torcida, com essa essência do rubro-negro que a gente tem. Então, Gustavo, assim, falando menos taticamente, né? Porque quem sou eu perto de chuva? Né? Eu Mas se acho quiser, pode falar, viu? Se quiser, pode falar. Não, é porque, de fato, eu vou ter uma visão diferenciada, porque eu também tenho uma pegada diferenciada, né? Do trabalho que eu faço e tal. Eu acho que com o Florentino a gente sente que o time quer jogar. Eu realmente não entendo, cheguei a falar isso no primeiro bloco, eu não entendo a vinda de Loser e eu avalio totalmente, assim, extremamente negativo. Eu não acompanhei a Série B que a Chape ganhou com ele Certo. e tipo, eu esperava muito mais, sabe? Esperava, de fato. Ele ainda chegou a dar aquela enganada quando a gente ganhou dos reservas do Náutico. Isso. E, não, todo mundo já... Não, eita, será? Será que vai? Mas depois daí foi só sabotando o clube. E a gente via... Na verdade, eu nem vou pregar nada aqui, dizer que foi e tal, mas parece que houve também um projeto de sabotagem dentro de campo, porque a gente viu que também rolou sabotagem fora de campo. Uhum. E, como já disse, eu não entendi por que seguraram tanto ele, mesmo quando a gestão mudou. Eu lembro que eu fiquei muito feliz, tipo, né, eita, a Chapadinello ganhou, agora a gente vai se livrar de Lousa, e ele fez. Não temos nenhum plano de demitir ele. Aí eu fiquei, eita, meu Deus, e agora? Será que não era por ausência de um nome, não, Gabi? Rapaz, acredito que possa ser, né? Porque, de fato, o mercado brasileiro estava bastante limitado. A gente viu até uma tendência do pessoal sair procurando técnicos estrangeiros. Em alguns lugares deu certo, como lá no Fortaleza com o Vojvoda. Em outros lugares não deu. O Bahia, se não me engano, não foi que pegou um técnico gringo e demitiu logo. Isso. E aqui tá dando certo, né? E sobre a questão da identificação, sim, realmente, com tão pouco tempo, ele se identificou. Ele é o tipo de cara que a torcida rubro-negra gosta. É verdade. Tem razão. E ontem ele apenas provou isso, no domingo, no caso, né? Porque eu não sei quando o pessoal vai assistir, mas ele só provou isso, né? E para todos os efeitos, a gente caindo, a gente ficando, acredito que tem que manter ele. E ele é o tipo de cara que dá, assim, vai voltar a fazer o torcedor acreditar que o esporte pode ser campeão novamente, né? Passando aí o brasileiro, a gente caindo, a gente ficando, a gente vai ter um campeonato pernambucano, a gente vai ter
a Copa do Nordeste, Isso. que, poxa, ganhar uma Copa do Nordeste novamente depois de 2014 seria, olha, uma elevação moral, assim, uma Não coisa... tenho dúvida, nossa. A nossa torcida precisa ser campeã novamente. Tá muito difícil. E eu acredito que com um cara tão identificado e com um cara que está sabendo jogar com o elenco que ele tem, né? Acredito que a gente possa até elevar mesmo o nível das competições aqui, tanto do estadual quanto do regional. Gostaria que, inclusive, todos os clubes estivessem seguindo exemplos de sucesso, mas por enquanto ainda não está sendo assim, né? Já que Então, você já tocou aí nesse ponto da próxima temporada, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer, qual é a divisão que o Sport vai jogar no ano que vem, né? Infelizmente a gente não tem essa certeza. É bom lembrar que eu gosto muito de me apegar um exemplo, Schuller, do ano passado. O Curitiba contratou um paraguaio também, o Morínigo, às vésperas de ser rebaixado para a Série A, mas trouxe o cara já pensando na Série B do ano seguinte. E o planejamento foi bem feito, tá aí bem feito, e o Curitiba tá aí caminhando para subir. Eu acho que a gente pode seguir a mesma linha de planejamento. Se vai cair ou não vai cair, já defini logo que Florentino vai ser o técnico para 2022. E deixar ele fazer um time no ano que vem ao molde desse esquema tático que ele tem. Porque eu acho que ele deve sentir a necessidade de algumas peças um pouco mais qualificadas. Ele vai pedir gente mais qualificada para o ano que vem. Ou gente que se adapta melhor ao esquema dele. Você não é por aí? Você vê por aí também? Pois é, né? O Coritiba contratou um treinador, como você disse, paraguaio. Por coincidência, também é Gustavo. O Florentino também tem o mesmo sobrenome que o Morínigo, né? Tem sim. Quando eu fui pesquisando, eu fiz até não, sou Joé. Mas esse treinador do Coritiba, depois que os dois se chamam Morínigo, verdade. Pois é, muita coincidência. E os dois paraguaios, né? Aí foi que foi a coincidência mesmo. Mas enfim, o Sport está pensando, né, como você disse, para a Série A, mas assim, a gente vê que o Sport está querendo ficar, né? O Sport não está se entregando dentro de campo. O Sport está querendo fazer o esforço para ficar. E assim, pelo trabalho que Florentino vem fazendo, acredito que a diretoria vai continuar com ele para a próxima temporada, porque assim, se for tirar Florentino cá para nós, já vai começar errando feio para 2022. Entendo. Caindo ou não, né? Tem que continuar com o Florentino. Porque, assim, o modelo de jogo que o Sport tem hoje, muito se deve a Florentino. Então, se Florentino sai, né? Sai porque o Sport quer, não é por proposta que ele vai ter recebido, né? Que seja mais vantajosa. Então, não tem sentido tirar Florentino hoje. Hoje não tem sentido algum tirar Florentino do comando da equipe. E assim, dá para ver que ele tem essa valorização muito da categoria de base. Ele está integrando muitos meninos, né? A gente vê que o banco do Sport está sendo bem composto pelos meninos da base. E assim, ele quer achar a melhor peça, né? A gente vê que quando ele coloca, lógico, tem jogo que ele está errando em substituição, mas na maioria das vezes ele está buscando tentar acertar. Ele está tentando saber o que aquela peça vai agregar ao time, né? Como pode agregar e o quanto vai agregar. Tanto que naquele jogo contra o Corinthians, quando o Mocelin foi entrar, muita gente ficou reclamando. Eita, Mocelin, vai acabar com o jogo, não sei o quê. Mocelin foi e fez o gol, ou seja, queimou a língua de todo mundo. Então, assim, ele tá com a confiança no grupo. E uma coisa que a gente dá para comentar é isso. A gente vê que ele, na parte emocional, ele tá junto com os jogadores. E dentro de campo, a gente percebe. Quando o jogador erra alguma coisa simples dentro de campo, em vez de ele dar um esporro, feito a gente vê acontecer em outros times, inclusive quase aqui do lado, né, no Náutico, Hélio dos Anjos reclama qualquer coisa. Florentino vai, incentiva, tipo, vai, continua, você tá certo, você vai acertar, uma hora você vai acertar. Ele não vai cobrar, lógico, ele cobra, fica com raiva, a gente vê que ele fica com raiva, mas ele não sabe como dar o esporro. A gente vê que ele quer incentivar o atleta a melhorar. Então, assim, essa parte emocional, ele tá tirando a favor dele, ele tá tirando muito a favor dele, e tá dando certo. Se o Sport vai conseguir embalar essa sequência aí que precisa, a gente só vai saber dentro de campo. Mas pelo menos fora dele, o Sport tá fazendo a parte, tá conseguindo fazer essa parte.
né? O Florentino está conseguindo desenrolar. E eu acho também, já que você tocou no ponto da manutenção de Florentino, é outro ponto agora que começa a ganhar uma certa polêmica, né, entre os torcedores, que é, claro, à medida que Gustavo e Mikael começam a ter grandes atuações, né, na equipe, começam a jogar bem, é evidente que já começa aquelas discussões. E aí, será que vai vender? Será que vai chegar uma proposta? Será que vão ficar muito tempo aqui? E aí já começa aquela discussão, né? Para não acontecer também muito o que aconteceu em 2009 com o Ciro, que foi aquela coisa, não vamos vender, vamos segurar. O Sport segurou e perdeu uma oportunidade na época de fazer muito dinheiro, né? Dizem, né, aquela proposta lá do Shakhtar, né, que a gente não sabe até que ponto aquela proposta foi verdadeira ou não. Agora a gente está aí com esse dilema. Eu vou fazer só uma pergunta para os dois aqui. Vocês acham que Gustavo e Mikael tem que ficar no Sport para 2022 independente da divisão? Ou numa queda a gente tem que avaliar cada proposta? Vou começar com você, Schuller. Não, assim, avaliar a proposta, óbvio. Tem que avaliar sempre a melhor proposta, ver para também, não sei lá, não colocar o menino numa furada, né? Para não colocar nenhum dos dois. Em times que eles não vão ter oportunidade de crescer, porque com certeza o Sport está pensando nisso. Não é só uma venda por venda, né? Porque venda por venda vai acabar matando o atleta, e depois o atleta acaba até ficando sem muita oportunidade por aí e não consegue dar a rentabilidade. É verdade. Um exemplo que eu vejo, bem claro quanto a isso, foi Adrielson. A gente para e pensa, mas Adrielson não foi para um grande centro. Mas lá, Adrielson estava sendo treinado por um treinador brasileiro. E o treinador brasileiro que está lá sabe como o Adrielson joga, sabe como encaixar Adrielson para uma futura venda. Isso. Então, assim, o Sport não negociou com qualquer clube, né? Não negociou com um clube que ele fosse ser reserva, fosse ficar lá escanteado. E até porque desanima até o atleta, né? Apesar disso trazer uma rentabilidade boa para o clube, é como eu disse, não vai ter venda futura. Então, tem que pensar muito quanto a isso. Uma coisa que a gente pode parar e analisar o que pode dar essa rentabilidade é ver Arthur Cabral. Arthur Cabral estava lá no Ceará, aí foi para o Palmeiras. No Palmeiras foi até escanteado. Aí do Palmeiras tá lá na Suíça, foi lá para o Basel, que, particularmente falando, eu sou um pouco suspeito. Eu sei. Eu sempre puxar a sardinha pro Basel. Mas assim, a gente vê que Arthur Cabral chegou na Suíça com esse potencial de ser o centroavante do time. Uhum. Então, assim, chegou e virou literalmente o Rei Arthur. Ele virou literalmente o Rei Arthur. Lá ele é exaltado por muitos suíços. Então, assim, ele vai ser vendido em algum momento. A mesma coisa que eu faço uma comparação foi Joelinton. Já trazendo o paralelo para o esporte. Uhum. O Joelinton teve uma proposta de um clube até maior, e o Sport de início ficou, não vai dar certo, deixa vir alguém médio. O Hoffenheim levou, o que é que aconteceu? Foi para o Newcastle, foi uma venda bem honesta. Então, assim, o Sport tem que pensar quanto a isso também, para não botar o menino numa fogueira e acabar não tendo esse retorno financeiro. Vai ter de início, mas o Sport também tem que pensar a longo prazo, até porque eles foram desenvolvidos aqui na base. Então o Sport vai ter percentual mais alto. Quanto mais tempo eles passarem aqui, quanto a isso, por isso até que acho que Adrielson demorou um pouco a sair do Sport. O Sport esperou ele completar 23, que é justamente a idade limite, né, para o clube ter o percentual. O Sport vai estar pensando nisso. Lógico, o Gustavo está um pouco longe ainda de chegar, porque tem mais 4 anos para isso. O Sport dificilmente vai segurar o Gustavo por mais. Então, assim, o Sport vai ter que pensar na melhor solução possível, seja para o atleta, seja para ele. Então, assim, independente da divisão, tem que avaliar a proposta, né? Vai ter que manter pelo menos para ver essa questão da proposta, se vale a pena ou não. E aí, Gabi, o que é que você pensa desse assunto? Segurar independente de divisão ou tem que avaliar essas variáveis aí que o Schuller apontou? Eu concordo com o Schuller totalmente, assim, tem que avaliar, porque não adianta também segurar os meninos demais, como ele estava falando, e depois acabar perdeu o time, não vai rolar, ou vender para um lugar em que o menino não vai crescer, né?
mas eu queria destacar um ponto em que a multa já está ficando mais agradável para o esporte. Assinaram para ele o contrato com o Gustavo, acho que foi até 2022, né, se não me engano, e já está com a multa mais agradável, né? E talvez já seja um indício que o esporte está começando a pensar em como vender, né? Mas aquela coisa de vender para o Cruzeiro por R$ 2 um caldo de cana. Para de lá eles verem o que fazem. Isso aí. E estão sendo meninos que estão sendo muito visados. Gustavo há um tempozinho maior, porque já tá com a questão da mídia em cima dele um pouco mais tempo, mas como o Mikael passou por um período em que ele estava um pouco assim mal das pernas, de ontem para hoje eu vi muita gente, torcedor de tudo quanto era time, dizendo que time tal tem que tirar esse menino do esporte. E eu vejo, não é assim que funciona, não. Com certeza. Então, realmente, vou ainda sair a fala, dizer que a gente tem que observar, né? Porque para também não deixar passar do tempo, mas também não vender desesperadamente e acabar sendo ruim, tanto para o jogador quanto para o clube, né? E me preocupa muito também uma questão, sabe? É para onde a gente vai vender. A gente tem que tomar muito cuidado também para onde a gente vai vender. Porque tem clubes que a gente sabe há centros, onde o calote impera, né? Vocês sabem bem disso, né? E como o esporte precisa de dinheiro, eu acho que tem clubes que a gente tem que ser bem, bem rígido, né? Negociar, exigindo valor à vista, ou no máximo em 2 vezes, enfim. Né? A gente tem que ter uma garantia financeira. Tem ligas que a gente pode até ser um pouco mais flexível, né? Se aparecer uma proposta, por exemplo, de um grande centro, a gente pode até ser mais flexível. Mas aí você pode negociar com a questão também de, mas pelo menos me dá 10%, pelo menos me dá uma fatia aí de uma futura negociação. Eu acho que o esporte tem que saber também explorar essas coisas. Não é também embrulhar o jogador e mandar para presente e mandar para qualquer lugar, não. Tem que ser uma venda bem feita, bem construída, para que não prejudique o esporte nem a médio, nem a curto, nem a médio prazo. E eu também concordo. Acho que a gente, independente de visão, tem que avaliar a proposta que aparecer. Antes da gente terminar, meus amigos, a gente já está chegando aqui no fim do Rádio Esportistas. Eu queria que vocês dessem só uma rápida opinião do que vocês acharam da camisa laranja, né, que foi lançada aí pelo esporte aí nessa última semana, né, a uniforme 3, demorou, né, para sair esse uniforme 3, né. Gustavo, eu falei tão mal desse terceiro padrão no Twitter. Tu não gostou, Gabi? Nossa, eu particularmente não gostei e acho que lançaram ele com um timing muito errado, assim, sabe, foi Demorou bastante. Um momento terrível para se lançar. Mas acredito que foi uma estreia agradável. O padrão está invicto. E se quiserem continuar usando aí por mim, tudo bem. E estreou com o pé direito, né? É bem verdade. Vamos jogar de laranja até o fim do campeonato, né? Se for. Por mim, tranquilidade. Pode jogar aí, tá? É que nem a camisa duplo malte do ano passado, né? Que fez muito sucesso, né? Que tava dando sorte, né? Enfim. Chule, você gostou da camisa laranja ou não, Chule? Inicialmente eu fiquei um pouco receoso para ver como seria a camisa, né? Porque quando vazou aquela primeira imagem, eu fiquei olhando assim, eu fiz... Tá um laranja legal, feito aquilo lá que a Adidas tinha feito, não sei se você lembra. Lembro. Tá um laranja até legal, né? Não tá aquele laranjão. Mas tá, vamos ver na prática, né? Vamos ver ali em campo. Rapaz, quando eu vi em campo, eu só vi uns comentários no Twitter que eu fiquei... Rapaz, o povo, todo mundo dizendo, né? Ou em pleno dia de Halloween, o esporte de laranja parecendo uma laranja abóbora. Dá até medo, mas assim... Aí depois que acabou o jogo, né? A mesma pessoa comentou. O esporte fez até o contrário, né? Que a gente não tem aquela expressão, né? Virar abóbora. O esporte verdade. Virou, né? Tava de laranja, tava parecendo uma abóbora, mas não virou. Já tava sendo a própria abóbora. Então, passou, né? Contagiou o Atlético Goianiense para isso, mas enfim... Foi bem curiosa essa parte aí. Mas, assim, quanto à camisa em si, eu achei que, realmente, dentro de campo, ela ficou até bem vestida, né? Ficou algo elegante. Uma coisa que questionaram foi quanto ao escudo, que mudou um pouco, mas, cá para nós, isso é o de menos.
né? Isso é o de menos. Não afetou tanto, né? Até porque time laranja, quando é que o Sport vai enfrentar o time laranja por aí? É verdade. Difícil, né? Difícil. É Então difícil. não tem nenhum problema quanto a isso. E a questão do escudo foi o que usaram pra não usar a camisa rosa, né? Pra não jogar com a camisa rosa, né? Foi essa desculpa Pois que é. deram, né? Pois é. Pois é. Mas usaram agora com a laranja, né? Rapada aí. Né? É porque não quiseram usar mesmo, né? Vamos ser claros, né? É porque não Pois é, quiseram não usar. quiseram usar e a gente sabe qual é o motivo. Mas enfim, Vamos é ver. assunto para outro Outro debate, programa. né? Isso dá um outro programa, viu? Isso dá um programa caprichado, por sinal. Meus amigos, a gente então tá chegando ao fim aqui da nossa tabelinha rubro-negra. Schuller, eu quero que antes da gente encerrar, você faça aí seu mexão do Pernambuco Tático. Convida a galera aí pra seguir aí. É isso, né? Como o Gustavinho tá falando aí, o Pernambuco Tático, o portal que eu criei há um ano, né? Que a gente fez um ano agora em outubro. Opa, parabéns, parabéns. Holanda, que completou um ano aí de estrada, acompanhando tudo de tática que foi envolver o futebol pernambucano, seja Série A com o Sport, Série B com o Náutico, até esse ano, né? A Série C com o Santos, agora vai ser Série D, ou seja, vai ser aquele martírio, mais uma vez, falando do Santa Cruz de Série D, que é complicado, meus amigos, é complicado. A gente tenta não provocar tanto, porque é chato demais pra gente. É verdade. Mas assim, tem de tudo um pouco. Série A, B, C, D, a gente tá agora fazendo coisas da Série A2 do Pernambucano, futebol feminino, né? O Pernambucano feminino. Quando tem jogo, a gente tenta fazer alguma coisa, porque a gente sabe que não são todos os jogos que tem transmissão, e são poucos jogos, né? Porque hoje, no Pernambucano feminino, só tem 3 times participando. Tinha uns 4, mas um acabou desistindo no meio da competição, que foi o Ferroviário do Cabo. E assim, vai ficar novamente entre Sport Náutico a final. E a gente tenta fazer o que dá. A gente tenta valorizar não somente o futebol pernambucano em si, mas principalmente a parte do futebol feminino, porque a gente sente essa necessidade. Se a gente sentiu a necessidade do futebol pernambucano ser apresentado, né, para o Brasil, como é que os times estão se portando, seja a Série A1, Série A2, a gente também pensa para o feminino. Né? Então Bacana. a gente tenta valorizar ao máximo o futebol pernambucano de modo geral. E assim, vamos tentar fazer o máximo de cobertura possível em tudo que envolve o futebol pernambucano. E se vocês aí, torcedores do esporte, aparecerem mais vezes por lá, a gente vai agradecer, né? Deixar sempre aqueles comentários. Toda semana a gente tá fazendo uma live. Então, assim, se o pessoal quiser chegar também nas lives, pode chegar lá, pode debater, pode comparecer sempre, que a gente vai... Lógico, só não pode xingar. Não, xingar não, por favor, gente. Por favor, não xingue. Pode chegar com crença, mas de modo mais em âmbito geral, você pode chegar lá, pode conversar. Então é isso. Seguir Pernambuco Tático em todas as redes. Valeu. É exatamente isso. Pernambuco Tático. Pernambuco Tático. Seja Instagram, Twitter ou Facebook. Você encontra fácil. Beleza. Schuller, muito obrigado pela tua presença aqui no Rádio Esportistas. Foi um prazer ter recebido você aqui. Foi muito bom essa conversa tática aí sobre o Leão. E a casa é sua. Seja bem... Volte mais vezes, viu? Um abraço. Valeu, Gustavo. Eu que agradeço aí a oportunidade. Agradecer também a Gabi pelo debate, né? Foi alguma conversa bem legal. E assim, vamos ver se essa semana, né? Na próxima semana vocês falam um pouco mais leve sobre essa situação do esporte. Porque tá aliviando, mas vamos ver se fica um pouco mais leve. Beleza. Gabi já é de casa. Muito obrigado pela presença. Até a próxima, Gabi. E vamos torcer para que a gente volte falando de mais vitória, né, Gabi? Um abraço. Saudações rubro-negras. Gustavo, foi muito massa, viu? Sim, espero que na próxima a gente já esteja falando de outra vitória, esteja um clima muito mais leve. Foi um prazer aqui participar do programa, foi um prazer conhecer Schuller, não conhecia o trabalho. Quando tu falasse, já dei lá uma entrada no Pernambuco Tático, li o texto, achei muito massa. Beleza. E agora vou ficar acompanhando, viu? Beleza, olha, já ganhou mais uma seguidora aí, ó. Agradeço. Valeu, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. E é isso, galerinha. O Rádio Esportistas vai ficando por aqui. A gente volta em breve com mais debates, mais discussão sobre o nosso Leão da Ilha do Retiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Abraço a todo mundo. Pelo Esporte Tudo. Valeu. Siga a gente nas redes, no Twitter, @Esportices e no Instagram, @EsporticesBlogcast.
É isso, torcida rubro-negra! Tá ficando por aqui mais uma edição do Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida rubro-negra, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora leonina. Pelo esporte tudo! Vamos acreditar que dá! Um abraço e até o próximo programa. Fique ligado na gente. Um abraço. Tchau.